Continuando a nossa aula sobre if case, agora nós vamos para o nosso primeiro exemplo prático. Nele, nós vamos entender o funcionamento de um comparador digital de 3 bits. O objetivo desse comparador, ele é bem simples, é verificar se dois números binários representados por vetores A e B de 3 bits cada são iguais. A saída, vai ser chamada aqui de EQ, e ela deve ser 1 sempre que A for exatamente igual a B, e deve ser 0 quando eles forem diferentes. Para implementar esse nosso circuito, a gente vai utilizar dois tipos de portas lógicas, a XOR e a NOR. A ideia para essa implementação é a seguinte: a gente vai ter, para cada par de bits de A e B, ele é comparado em uma porta XOR. Como a gente sabe, as portas XOR, ela gera 0 quando as entradas são iguais e 1 quando são diferentes. Então, se todos os pares de bits forem iguais, todas as saídas das XORs serão 0. Essas três saídas, uma para cada bit, elas são então ligadas a uma porta NOR de 3 entradas. A porta NOR, por sua vez, ela gera 1 quando todas as suas entradas forem 0. Assim, a saída EQ será apenas 1 quando todas as XORs indicarem igualdade, ou seja, quando A for igual a B. Esse raciocínio ele vai ser traduzido exatamente na lógica do comparador. Para organizar melhor aqui, a gente vai passar agora para o nosso código, e lá eu vou explicar um pouco melhor de como vai ficar a estrutura dele. Que eu estava falando no exemplo, a gente vai utilizar dois tipos de portas lógicas básicas, que é a XOR e a NOR. Para organizar melhor, a gente vai dividir ela aqui, os códigos, primeiramente com o código da porta XOR. Aqui a gente tem a implementação simples dela. Nela a gente vai declarar duas entradas, que são a A e B. Aqui vamos declarar ela como porta de entrada. E para saída a gente vai chamar ela de Y. Na arquitetura, a gente vai escrever o comportamento lógico com a instrução que Y recebe A, XOR B, que é o que vocês já aprenderam nas outras aulas. Esse aqui ele é um bloco de código bem simples. A gente vai só implementar a mesma porta para ela ser utilizada posteriormente no nosso comparador. Da mesma forma, nós vamos passar agora aqui para o código da porta NOR. No código da porta NOR, a gente vai ter 3 entradas, que são elas I1, I2 e I3. E nós teremos a saída que ela também é chamada de Y. A entidade ela vai definir aqui os 3 sinais de entrada e a saída, e a arquitetura ela vai implementar a lógica, com o Y recebendo o não, e depois vai colocar aqui o OR para as 3 variáveis de entrada, que é o I1, o I2 e o I3. Isso significa que quando quando a saída for 1, apenas se todas as 3 entradas elas forem iguais a 0, exatamente como a gente viu com o comparador, na lógica do comparador. Agora, passando aqui para o nosso código principal do comparador, a gente tem aqui um código um pouquinho maior. Aqui, como a gente já tem aqui os dois blocos definidos das portas XOR e da porta NOR, agora a gente vai passar para ele, que é o nosso código principal. Aqui, a entidade do comparador, ela vai definir as entradas de cada uma de 3 bits, é o nosso A e o B. Aqui, a gente vai definir os 3 bits. Como a gente já viu em aulas anteriores, a gente coloca primeiro o bit mais significativo e por último o menos significativo. Aqui a gente também tem a nossa saída, que é o EQ. Posteriormente, a gente vai passar aqui para a arquitetura. Aqui, nossa arquitetura, ela é estrutural, ou seja, ela vai conectar os blocos menores em uma rede lógica. Aqui a gente vai instanciar as 3 portas XOR
chamadas de Shoregate 0, Shoregate 1 e Shoregate 2. E para comparar, os três pares de bits de A e B, que a gente vai utilizar para comparar esses bits. A saída dessas portas, elas são ligadas nos sinais SHOR0, SHOR1 e SHOR2, aqui embaixo. Em seguida, a gente tem aqui esses três sinais, que eles são conectados na porta NOR, que ela é chamada de NOR EQ, aqui embaixo, cuja a saída dela vai ser o nosso EQ. Então, a gente tem aqui as nossas três entradas e a saída, que é o EQ. Aqui nós temos a composição final, que são os três SHOs, verificando a igualdade bit a bit, e uma NOR, garantindo que todos os bits eles coincidam para a saída final ser igual a 1. Por fim, a gente precisa verificar se o projeto funciona corretamente. Então, a gente vai agora para o nosso teste bench. Para isso, com o nosso teste bench, a gente vai definir os sinais como A, ATB e BTB, e a nossa saída como EQ-BTB. A gente vai começar aqui instanciando o comparador como DUT. Depois nós vamos passar, a gente vai conectar essas entradas e saídas simuladas ao nosso circuito. Em seguida, no processo de estímulos, a gente vai aplicar as diferentes combinações dos valores. Primeiro, para quando a gente vai testar como A igual a 00 e B igual a 00, que o EQ equivalente deve ser igual a 1. Depois a gente vai passar aqui para o nosso segundo caso e assim por diante, como a gente já observou durante as nossas outras aulas. Agora nós vamos passar aqui para a execução do nosso código. Então eu vou abrir aqui o terminal. E agora nós vamos começar a digitar os nossos códigos de fato. Então eu vou começar aqui com o GHDL-A. E primeiro a gente vai começar pelas nossas portas. Então, eu vou colocar aqui o Shoregate, que é a primeira porta que a gente utiliza. Então, shoregate.vhd. Depois, nós vamos fazer o mesmo processo para a porta NOR, nossa porta NOR de 3 entradas. Depois, nós vamos passar aqui para o nosso comparador. Então, aqui vai colocar o mesmo comando, ghdl-a, comparador 3.vhd. E por último, o nosso teste bench. Agora que nós fizemos a primeira parte, vamos passar para o comando com o app. E por último, nós vamos aqui para o nosso de teste. Vamos lá, TB. E nós vamos chamar ele aqui, vamos fazer o nosso arquivo VCD. E vamos chamar de onda.vcd. Ele já criou aqui o arquivo, vou só limpar o terminal aqui para continuar. Agora a gente vai digitar o comando para o GTK Wave. Ele abriu aqui o nosso GTK Wave, agora a gente vai acrescentar aqui, inserir as variáveis no nosso gráfico. Vamos dar aqui uma pequena ajustada.
E aqui com a... Nossa, aqui eu vou selecionar uma das variáveis só para ele pegar aqui a onda. Então, aqui ele já ajustou tudo. E agora, só para testar, vou aumentar aqui um pouquinho a tela. Ajustar aqui as ondas novamente. Isso aqui dá um refresh. Vamos lá. Aqui no nosso teste, vou tentar puxar aqui um pouquinho mais a barra. Aqui, para facilitar a visualização das variáveis. Então, aqui, toda vez que eu mexer aqui nesse caminho, por exemplo, botei aqui, troquei os sinais, os valores. Aqui, ao rodar essa simulação, a gente pode observar que o resultado ele vai mudando à medida que a gente vai passando. Então, aqui, quando eu tenho esses valores aqui para o ATB e para o BTB, ele vai acrescentando aqui nas nossas variáveis e vai saindo aqui o nosso resultado em EQ, que é onde a gente vai verificar. Aqui, inicialmente, quando todos são iguais a zero, ele vai dar aqui que eles são iguais. Se eu passo um pouquinho mais na frente também, ele está pegando os valores iguais. Aqui já quando eles são diferentes, que a gente pode observar aqui no nosso gráfico, o valor vai mudar aqui em EQ. Então, basicamente, esse exemplo ele é bem didático, porque ele pode mostrar como a gente pode construir um circuito maior a partir de blocos básicos, assim como a gente fazia na etapa anterior de fazer alguns arquivos como se fossem funções, com funções específicas para determinado sensor, coisas do tipo. Então, aqui com o VHDL a gente também pode fazer isso. Então, a gente pode construir um circuito maior a partir de blocos básicos, que foi o que a gente implementou aqui, utilizando as portas Shaw e a porta nó, aqui a porta Shaw e a porta nó, para fazer o nosso comparador. Ele também reforça conceitos importantes, como a lógica booleana, utilizando as portas para implementar funções de comparação. E, em termos práticos, esses comparadores são extremamente úteis para unidades lógicas e aritméticas de processadores, em máquinas de estados, para verificar a igualdade em sistemas de verificação digital, como senhas e códigos binários, entre outras aplicações. Na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco com outro exemplo, que é o exemplo do contador up-down de 8 bits. Então é isso, até o próximo vídeo.